Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Por gentileza, tomai vossos assentos. Meus irmãos, o tema que me foi proposto começou na página 25, na epígrafe do texto está fé, esperança e amor. Como disse na minha primeira aula, enfatizei na minha segunda aula, vou repetir e deixar bem claro que a profundidade desse tema não permite que venhamos mergulhar nas grandes áreas atribuídas ao mesmo. Até porque, quando eu dei início falando sobre fé, eu falei com relação à conversão, ao crer em Deus, ao crer no sacrifício de Cristo, ao crer na salvação. Ontem eu tratei aqui a palavra amor no sentido o amor de Deus manifesto aos homens, o qual Deus amou o mundo, e aí não mais a palavra cosmos, mas sim o ser humano, o homem, a mulher. E hoje eu vou tratar aqui apenas como ponta de um grande iceberg a palavra esperança. Essa palavra aparece inúmeras vezes na Bíblia Sagrada. É uma palavra do nosso cotidiano, é uma palavra que define inúmeros aspectos, que trabalha em várias áreas das nossas vidas e precisa ser bem contextualizada, analisada e aplicada ao nosso contexto de vida. Eu queria pedir aos irmãos que, se puderem, abram as vossas Bíblias no Salmo de número 39 e o verso 7. Eu não vou entrar na discussão teológica da escrita, mas vou usar apenas o verso como base das informações que quero passar nesta noite. Os que acharam, por gentileza, digam amém. Amém. Mas agora, Senhor, o que espero? A minha esperança está em ti. Aqui uma pergunta e ao mesmo tempo uma conotação da mesma.
Mas agora, Senhor, o que espero? A minha esperança está em Ti. Veja, o salmista está dizendo: a minha esperança está em Ti. Agora, a minha pergunta nesta noite, para essa plateia, é: aonde está a sua esperança? Porque a esperança do salmista estava em Deus. Mas e a minha? E a sua esperança? Onde está? A palavra esperança, ela tem definições claras. Bem, é um substantivo feminino, um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, confiança plena, estimulante da fé. Dentro da questão religiosa, a segunda das 3 virtudes da teologia prática, ao lado da fé e da caridade, a esperança. Escrevi algumas coisas, claro que um texto muito pequeno, porém é necessário fazermos aqui uma análise crítica, aonde lá no ponto 3 está a esperança. Se vacilarmos na confiança em Deus, não conseguiremos resistir nas horas de provações e tentações. Guardemos firmes, pois, a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Hebreus 10 e 23. A esperança é a convicção da realidade de algo que se espera. Você pode notar isso lá no capítulo 11 de Hebreus. Na Bíblia, a palavra esperança se traduz em vários termos hebraicos e gregos que transmitem exatamente esse sentido de confiança. Então, quando nós fazemos aqui uma conjunção da palavra esperança dentro desta visão bíblica, percebemos que, às vezes, nem sempre a fala é como a prática. Até porque dizer que tem esperança é uma coisa, outra coisa é se deparar com as situações e aí a esperança ser revelada. E aqui não estou falando de uma esperança em um contexto muito ínfimo, pequeno. Eu estou falando aqui de uma esperança baseada na confiança mediante os aspectos das coisas que enfrentamos dentro da vida cristã e cotidiana. Porque existem momentos que nós precisamos confiar plenamente em Deus, porque existem coisas que só Deus pode resolver. E vou dizer isso de novo. Existem coisas que só Deus pode resolver. E nessa escola bíblica, aqueles que confiam em Deus e esperam nele, pode esperar com ciência que Ele está pronto para atender, para resolver, para operar. Por isso, confie em Deus. O grande problema é que muitas pessoas, eles passam a ter um aspecto de confiança em coisas que não são confiáveis.
E aí vem a decepção. A própria Bíblia nos ensina: maldito o homem que confia no homem. Eu sei que aqui há duas interpretações, e eu não quero aqui fazer um debate teológico. Mas existem aqueles que usam esse verso para dizer: maldito o homem que confia em si mesmo, que também não está errado, e maldito o homem que confia em outro homem. Porque o sentido aqui, homem, é que somos falhos. Quem aqui nunca se decepcionou colocando a sua confiança em alguém? Ora, mas era meu amigo, comia no meu prato, eu reparti o que tinha com ele, quantos favores eu fiz àquele homem. A sua esperança estava tão correlacionada àquela pessoa, que no dia que ela não pôde fazer ou suprir as tuas expectativas, a sua esperança foi para o lixo e você se decepcionou. Porque as pessoas falham. As pessoas falham ao ponto que existe até briga de casais. E a Bíblia nos ensina que um casal que está brigado, se não se reconciliar, nem as suas orações serão recebidas por Deus. Imaginem, se homem e mulher se desentendem, e o resto? É igual o grupo de WhatsApp de família. Você só vê lá, saiu, 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 saiu. Aí depois se ajuntam todos novamente, se abraçam e começa tudo de novo. Daqui a pouco, saiu, saiu. Talvez você tinha um amigo que você contava a sua vida particular para ele. Enquanto você achava que era seu amigo, você depositava a esperança nele, a confiança nele, ia tudo bem. O dia que você teve um desentendimento, ele saiu falando a respeito de tudo que acontecia dentro da sua casa para todos os demais, denegrindo a tua imagem. Por quê? Você colocou a sua confiança, a sua esperança aonde você não deveria. Outras pessoas confiam em si mesmo. Depositam a sua esperança em si, na sua capacidade. Enche o peito. Me perdoe a expressão vulgar, mas passam a se achar o último biscoito do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Anda assim, feito um galinho galinzé. Não se cabe dentro da roupa, do terno. Gostam de falar de si mesmo, eu. Eu fui, eu fiz, eu faço, eu. E daqui a pouco o alto se decepciona, porque caiu. A Bíblia diz que quem está em pé, cuide-se. Quer dizer que nós somos frágeis. E tudo nessa vida é frágil. Quanta gente deposita a sua esperança, a sua confiança, por exemplo, no fisiculturismo. Aquela moça toda bombada, com os braços lá com 38, a coxa com 65, né? Só que aí esquece que a nossa vida tem um efeito maracujá. Acho que tem gente aqui que não entendeu. Olhe bem para o maracujá, porque em uma das fases você está ou vai chegar.
Aí você pode fazer academia, você pode fazer o que quiser. Existem pessoas sempre colocando a sua esperança em coisas passageiras, confiando no eu sou, eu posso. E o próprio escritor disse que a sanguessuga tem duas filhas, Medá, no sentido original, o ser e o poder. E você vai pesquisar por que a sanguessuga e descobre que é um anelídeo que precisa viver grudada em outro animal para sobreviver, porque ela vive sugando os sais minerais do corpo de alguém ou de um animal. Aí ela pega, ela se agarra e ela libera um líquido, e esse líquido dá uma sensação de prazer. A pessoa está morrendo e ela está sugando os sais minerais do corpo da pessoa. Aí o escritor diz que a sanguessuga é igual o ser e o poder. Por que o ser e o poder? Medá, porque nunca se sacia. Só existe um na Bíblia, que quando você vai ler no original, a palavra eu sou é dirigida para ele na forma de poder. O próprio Moisés disse: Senhor, mas e daí? Quando perguntares quem me enviou, aí Deus disse: o eu sou. Porque se você canta para a glória de Deus. Se você prega para a glória de Deus. Se ensina, é para a glória de Deus. Você sem a glória de Deus não é absolutamente nada. Não venha se querer nutrir com aquilo que pertence a Deus, porque você se confia, ou a sua esperança está depositada em você. Hoje eu preguei e quebrei tudo. O evangelho não quebra, o evangelho edifica. Um irmão chegou lá na igreja que eu sou pastor e disse: irmão, hoje Deus vai quebrar tudo aqui. Eu disse: o sangue de Jesus tem poder. Como é que vai me quebrar tudo? Isso aqui custa dinheiro. Isso aqui não é para quebrar, é para edificar. O ser e o poder vai se nutrindo e vai morrendo espiritualmente, porque está se nutrindo do ser e do poder. Asaf disse: uma coisa disse Deus, duas vezes eu ouvi: o poder pertence a Deus. E você só é alguma coisa da parte de Deus quando Ele quer te usar para um propósito. Além disso, somos pó. E para o pó voltaremos. Hoje nasce uma geração que não passa por um contexto de prova e se tornam autoconfiantes, esperançosos em si mesmos. E você já liga para um rapaz que começou hoje, ele já pergunta assim: bem, aí na cidade que vocês moram tem um hotel assim? Porque vai ter que assinar um contrato. Mas que contrato? No contrato tem lá a comida que pode comer, a comida que não pode comer, o carro que pode levar, o ar-condicionado do ozone. Aí alguém diz assim: mas irmão, não, alimento do ser e do poder. Maldito o homem que confia no homem, ou confia nos outros, ou confia em si mesmo. Mas bendito é o homem que confia em ti, Senhor. Eu subi nessa tribuna aqui nesta noite, não é confiando em mim, eu subi nessa tribuna confiando em Deus, que Ele falaria através da minha boca com vocês. Nenhum momento. Desde que a primeira vez que eu comecei a pregar aqui, lá na Vila Primavera, a primeira vez que eu preguei aqui em Guarapuava, lá na Vila Primavera, eu sinto o mesmo friozinho na barriga, daquela dependência de Deus, dizendo: Deus,
se tu não falar na minha boca, não vai sair nada. Eu estudei, eu meditei, eu fiz de tudo, mas eu não vim aqui para fazer ninguém pular, rodar. Eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para tu usar a minha boca e falar com esse povo que precisa ouvir a tua voz. Eu sou um pastor de 42 anos de idade, tem gente que me dá 50. Um dia desse, uma irmã me parou lá na igreja e disse assim: o senhor está cheio de cabelo branco para a sua idade. Eu disse: graças a Deus que ainda tem cabelo branco, porque a parte da frente até está caindo. E eu disse a ela: irmã, esses cabelos brancos, parte deles é a senhora que me deixa assim. A questão aqui que eu abro a minha palestra é: aonde está a tua esperança? Vou além. Surgiu a época aí do Bitcoin, né? É assim que fala. Sou ruim de inglês. A única palavra que eu sei falar em inglês é inglês. Ainda falo errado. Mas surgiu Bitcoin, a moeda digital. Teve gente que vendeu casa, depositou a sua esperança lá. Lembra quando saiu essa história de pirâmide? Quantas pessoas faliram porque venderam carro, venderam casa e depositaram seu dinheiro lá na expectativa de um dinheiro fácil? Convenceram outras pessoas a fazer o mesmo. Eu sou meio assim, bem pé no chão, e eu não acredito muito em dinheiro fácil. Eu acredito dinheiro fruto de suor, de trabalho. Não que não deu certo para alguns. Eu posso estar até mal informado, não sei mexer. Eu acho super legal aquele povo que mexe com a bolsa. Tem uns meninos lá na igreja que eu sou pastor, que mexem com a bolsa, e de repente eles depositam aqui, ganham lá, perde aqui, ganham lá, perde aqui, fica naquele negócio o dia inteiro. E eu vou mexer naquilo, e alguns dizem: pastor, coloca logo uns 10 mil reais. Eu digo assim: no máximo que eu vou colocar aí é 100 reais. Se perder 100 reais, é 100 reais, não é 10 mil reais. Mas quantas pessoas depositaram seu dinheiro na esperança de uma vida melhor, de ficar rico? Quantas pessoas depositam a sua esperança no trabalho? E não que você não deva trabalhar, porque o trabalho dignifica o homem. Mas tem gente que trabalha, não tem tempo para a família, não tem tempo para a igreja, não tem tempo para a oração, não tem tempo para nada, é trabalho. Ele diz: minha vida é trabalho. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar um tempo que você vai morrer, e você não vai gozar daquilo que você conquistou. Sabe quem vai gozar? Teu genro. Tem algum genro aqui? Não levante a mão para não apanhar. É verdade, né? Esse barulho no arraial. Mas a pessoa deposita a sua esperança no trabalho, e trabalha de dia e de noite, não dorme, não sossega, não tem um tempo de lazer, não descansa com a família. Vocês obreiros que estão me ouvindo aqui, às vezes até nós, obreiros, não tiramos um tempo para descansar, e toda a nossa exposição de trabalho está frequentemente dentro do contexto da obra, e às vezes deixamos a família de lado, não passeamos, não fazemos algum lazer, aí você morre e é substituído por outro. Vai passar um tempo, a igreja de uma nova geração nem vai mais lembrar de você. Existem pessoas depositando a sua esperança nas finanças.
Existem pessoas depositando a sua esperança na família, nos amigos. E aí eu poderia abrir um leque aqui e passar o resto desta noite falando sobre isso. Mas torno a dizer: feliz é o homem que deposita a sua esperança, a sua confiança em Deus. Por quê? Porque tudo e todos nesta vida pode falhar, mas o meu Deus não falha. Não falha. O contexto da esperança, ele é tão profundo que geralmente quando nós temos uma pessoa internada no hospital, ficamos lá fora esperando o médico dar uma notícia. E nós ficamos naquela expectativa de sair um laudo positivo, vai melhorar, vai sair. Isso vai nos consumindo. Porque a coisa mais dura é você saber que você tem um ente querido que está internado, correndo risco de vida, e você não pode entrar para ver, e você fica esperando aquilo que o médico vai lhe dizer. E às vezes as tuas expectativas é que vai vir uma mensagem boa, ele vai sair, ela vai sair. E é por isso que eu vivo dizendo que a nossa confiança deve estar em Deus, porque se caso a sua expectativa não se cumprir, você vai deixar de confiar em Deus? Você vai perder a esperança em Deus? Uma das coisas que eu aprendi nessa Covid, e o pastor antecessor, pastor Moisés, falou muito aqui, foi controlar a minha ansiedade. Porque eu era uma pessoa muito ansiosa, e eu não queria descansar. Eu trabalhava dia e noite na obra, viajando, escolas bíblicas, e igreja, e atendendo, e eu não gostava de perder nada dentro do contexto da igreja, e eu fiquei numa UTI 7 dias. E a igreja continuou. A minha esposa, ela diz que uma das coisas que mais era dita a ela, que eu era ansioso. Tinha um aparelhinho do lado assim, que media a saturação, batimento cardíaco, e eu ficava assim, ó. A moça dizia: vira o rosto, seu Fábio. Eu virava. Quando ela saía, ela chegou ao ponto de pegar ele e virar para mim não ver. E quando a minha saturação caía, que foi 87, 86, eu ficava: agora, será que eu vou morrer? Meu Deus. Eu cheguei a gravar um vídeo para minha esposa se despedindo dela. Falei: bem, ó, o dinheiro já está na tua conta, então não tem nada na minha. Meus documentos estão em tal lugar, o documento das casas estão em tal lugar, não sei o que e tal. Se eu morrer, eu senti vontade assim de dizer: ó, espera um pouco para casar, tá? Não, deixa o meu corpo esfriar, tal. Essas conversas assim de ser humano, sabe? E eu levei uma lição de moral de uma irmã da Quadrangular. Ela me colocou uma máscara no rosto, chamada VNI, que é horrível. Injeta uma quantidade de oxigênio para expandir os pulmões. E quando me colocou aquilo, me deu convulsão. Nos primeiros 20 minutos, a minha pressão disparou. E aí eu estava deitado naquela cama, já não conseguia me mexer mais. Eles me davam um banho de cama, né? E aí aquela irmã chegou em mim e disse assim: eu sei que o senhor é pastor. A minha amiga enfermeira disse que o senhor é pastor. O senhor prega a palavra. E eu quero ler um salmo com o senhor, orar com o senhor, porque o senhor vai conseguir.
E eu nunca me esqueço quando ela disse: coloca a sua esperança em Deus e confia em Deus plenamente, porque Deus é poderoso de te tirar daqui para que você continue a obra que você começou sem me conhecer. Quando colocou aquela máscara no meu rosto, eu fechei os meus olhos, enchi os pulmões. Aí eu comecei a contar. 1, 2, 3, 4, solto o ar. Então eu vou controlar essa máquina. Eu vou fazer o meu cérebro tentar entender que quem está controlando a máquina sou eu, não ela me controlando. Aí, quando eu enchia, eu contava. 1, 2, 3 e... Fiz 2 horas e 40 minutos. Quando eu estava muito cansado, enfiava o dedo por aqui sem o médico ver, brasileiro é fogo, e vazava a ar. Aí eu enchia os pulmões de ar, depois deixava de novo. Mas aquilo que ela falou começou a martelar no meu coração, ao ponto de confiar plenamente em Deus, e a minha esperança estar em Deus. E eu fiz uma oração e disse: Ele pode não me tirar daqui, não deixarei de confiar nele. E se Ele me tirar, continuarei confiando nele. Esperança. Vivemos uma geração que qualquer coisa. Mas se Deus existe, por que se Deus existe, por que tantas guerras? Por acaso é Deus que faz bomba para jogar nos outros? Se Deus existe, por que tanta doença? O pecado entrou no mundo, com o pecado entrou a morte. E nós morremos por causa que Adão pecou. Quando chegar no céu, se Adão estiver lá, você pode tirar satisfação. Mas eu venho aqui, finalizando a minha parte nessa escola, dizendo a você: não perca a esperança em Deus. Não perca, confia em Deus. Eu não sei o que você está passando, como você veio para essa escola bíblica. Uma coisa eu posso te dar, a plena certeza: confia em Deus, porque vale a pena. Eu não conjecturei aqui na escrita, mas eu quero aqui trabalhar essa questão um pouco. O objetivo da esperança de alguém que está relacionado aos seus próprios desejos. Provérbios 13, 12. E aí nós temos um cidadão na Bíblia que todos nós pregamos a respeito dele, ou a maioria. O livro de Jó é um pergaminho, né, que quando você vai ler, alguns acham que aquele fato não aconteceu. Alguns teólogos acham que nenhum homem poderia suportar tal provação, né? E aí, quando você passa a ler o livro de Jó, você percebe um homem rico que de nada tinha falta, aparentemente. E aí, se uma pessoa não tem falta de nada, para que confiar em Deus? Essa é a pergunta. Eu não preciso de nada, por que eu vou confiar em Deus? E aí é que tem muita gente errada, porque Jó, apesar de ser rico e de nada ter falta, ele confiava ao Deus ao ponto de ser um crente que Deus testemunhou a respeito dele. Oh, aleluia! Não eram esses crentes mendigos espirituais que vêm na igreja apenas atrás das bênçãos de Deus, ao invés de vir atrás do Deus das bênçãos. Porque tem gente ligada ao que Deus faz e não ao que Deus é.
Por que você acha que tem tantas heresias e tanta gente enganada? Porque ele não está ali por causa do Deus vivo, ele está ali por causa do Deus que oferece a ele algo que ele precisa para solucionar os problemas da sua vida. E isso não é confiar em Deus, isso não é amar a Deus, isso é ter Deus como uma via de necessidade. Quando não sou suprido por nada, recorra a Ele. Mas Jó não tinha necessidade. Ora, o homem mais rico da terra, você pode ler aqui na escala de riquezas. Um homem que tinha 10 filhos, casado, dono de rebanhos, muito gado, um homem conhecido na terra de Uz. Ora, para que ter algum tipo de esperança em Deus? Se eu tenho tudo, tá? Aí em uma dessas, e aqui eu não vou entrar dentro de um contexto de interpretação, Satanás se apresenta em meio àqueles que se apresentam a Deus. E Deus questiona e diz: de onde vem Satanás? E ele diz: de rodear a terra e passear por ela. Veja como ele é astuto, rodeia e passeia pela terra. A Bíblia diz que vive como um alguém que quer tragar. E Deus nessa diz: você observou meu servo Jó? Fiel, íntegro, temente, que se desvia do mal. Olha o que Deus falou de Jó. Agora eu pergunto o que Deus anda falando da gente. O problema é esse. Irmão, o que é que Deus anda falando de você? Eu só vou abrir um lequezinho aqui, que eu tenho que falar. Assim, é quase desviando do assunto, mas depois eu volto lá. O que Deus fala de você quando você ganha assim, um salário de 10 mil reais e dá 300 de dízimo para o teu nome aparecer no rol e ninguém ficar pegando no teu pé? Aqui não tem. Se tiver, levanta a mão. Eu falei que não tem. Tem? Estou falando? Fiel. O que Deus pensa quando você pega um atestado, mesmo sem estar doente, só para assistir o jogo do sonho? Não, mas aqui não tem. Acho que o crente vai pegar um atestado. O que Deus fala quando você coloca um Sky Gato lá na tua casa? Uma orelha para cá, uma orelha para lá, roubando o sinal. O que será que Deus fala, hein? Aí você quer levantar paralítico. Aí sai demônio, rapaz, eu te conheço. Nós tá, ó, andamos juntinho. Eu ajudei você a instalar ela lá. O que é que Deus está falando ao nosso respeito? Porque não é importante o que o irmão está falando, o importante é o que Deus está falando ao nosso respeito. Porque quando o diabo chega para te acusar, Deus diz: não, mas eu conheço ele. Pois a Bíblia diz que o acusador dos irmãos é o diabo. Então ele anda acusando. Quando ele acha uma brecha, Irmão, que negócio é esse de homem casado não dá a senha do celular para a mulher? Não, particular. Eu quero privacidade. Se quisesse privacidade, tinha que ter ficado solteiro. Casou, sai do singular para o plural.
não é mais meu, é nosso. É tudo nosso. Não é mais meu carro, é nosso carro. Não é minha casa, é nossa casa. Não é mais meu cartão de crédito, é nosso cartão de crédito. Se minha mulher der glória em casa, nós conversa, viu? O que Deus está falando ao nosso respeito? O que adianta amarrar uma bandana, não sei se chama assim, na testa, dizendo, eu amo Jesus. Mas lá numa briga de trânsito, você desce com uma arma, tum, no pneu do carro do cidadão. Crente que você não pode falar nada, que ele já vai fazendo assim, ó. Eu fiquei assim, eu não quero ofender ninguém, eu vou anotar até aqui onde eu estou. Que a Covid me deixou meio... Tá. O que Deus está falando ao teu respeito? Vamos lá. Eu acho engraçado que lá na dieta de Israel, Deus chegou assim, ó, tal animal vocês não podem comer. Por quê? Porque ele é assim, não pode comer. E eu comecei, por que Deus proibiu Israel de comer carne de porco? Porque aquela pururuca, vem falar, né? O troço é bom. E Deus chega, não vai comer carne de porco, não. O pé fendido, e todo aquele contexto. E aí, mas eu vou procurar. E aí, estudando, eu descobri que o porco tem uma glândula. Ela inibe cheiro e gosto. Tu chega lá, dá caviar para o porco, ele come. Você dá lavagem, o porco come. Ele come o que cai na rede. Aí eu fico pensando que Deus pensa de certos crentes, por exemplo, que fica lá assistindo Big Brother. O cara tem coragem de assistir Big Brother, depois vem comer a palavra de Deus. Para ele, tudo que cai na rede, ele come. Ele come lixo, come a palavra. Ele vem para o culto da glória a Deus e depois vai assistir pornografia. É espírito de porco. Deus está falando, é um porco evangélico. Você dá um banho num porco, me chama, o dia que você conseguir dar um banho num porco, escova a barriguinha do porco, lava o bichinho, deixa o porco, ó, supimpa. O dia que ele vê a primeira lama, ele, ó, não dá. Ou você é templo de Deus, ou você é vazio, ou é templo do diabo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus habita em nós. Então, se habita em nós, nós não nos conformamos com a injustiça. Tudo que é injusto é reprovado pela Bíblia. Porque a própria Bíblia, quando eu falei de amor ontem, o amor não folga com a injustiça. O amor é justo. E como ele é justo, o amor de Deus está derramado em nossos corações. Um crente tem que escolher. Ou ele está no exército de Deus, ou ele está no exército do inimigo. Graças a Deus que aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo Jesus estão em Deus. Ô pastor, mas que palavra dura. Não vou pedir perdão também, porque Deus está falando. Você tem que tomar uma decisão na tua vida, porque é o que Deus está falando de você por aí. Dentro do... Meu Deus, aquela irmã é tão crente. É tanta línguas estranhas. Se línguas estranhas fosse sinal de santidade, querido. Quando o apóstolo Paulo diz, assim falai, assim procedei, é porque o teu testemunho é a maior pregação que tem.
desculpe, não é os frutos, porque não está no plural, é o fruto do Espírito, porque é uma conjunção de características que formam o caráter do Espírito que está manifesto em você. Não é os frutos, é o, sem um não tem o outro. Eu posso olhar por fora, mas Deus olha por dentro. Quando Samuel mandou os filhos virem diante de Jessé, Jessé olhou assim, esse Deus, não, mas não sobrou nenhum. Tem um ditado que diz assim: quem não é visto não é lembrado. Isso é ditado do homem. Davi não foi visto, Deus olhou lá do céu e disse: enquanto ele não chegar, ninguém assenta aí na mesa. Dá vontade até de pregar. Mas uma coisa eu sinto, tem gente aqui que confia em Deus, né? Então vamos caminhar para terminar. O que Deus está falando de você? Vês meu servo Jó, reto, íntegro. Deixa eu falar um pouquinho para os jovens aqui também. Você que gosta de ficar, você não encontrou um pai igual eu. Eu tenho uma menininha, está lá atrás. Já está com 12, vai completar 13 e já está começando a suar assim as partes da minha cabeça, né? E eu estou engordando um taco de beisebol de trás da minha porta. Sempre eu dou uma comidinha a ele já está bem por isso. Porque, primeiro, o Eclesiastes disse: há tempo de abraço e há tempo de fugir de abraço. Namorar tem que ter compromisso. Talvez não dê certo, mas namorou. E para namorar, a regra é: vai e senta na frente do pai e pede a menina. Agora, você tem trabalho? Eu não sou chegado em trabalhar. Gosta de estudar? Não. Gosta de cultuar? Não. Moça, pelo amor de Deus, abre o que Deus está falando desse cara. Aí ele vai lá e diz: Deus, abra minha mente para que eu acerte todas as questões do vestibular. Deus diz: eu vou abrir a porta do inferno, seu preguiçoso. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Por outro lado, essa moça sabe lavar uma louça? Não, pastor, ela gosta só de ficar fazendo a unha. É o dia inteiro nessa unha. Mãe, ensina a tua filha para a vida. Manda lavar um banheiro, dobrar o lençol da cama. Mas minha filha vai casar com um homem rico. E se o coração dela se apaixonar por um pobre de marré, vai fazer o quê? Vai cozinhar ovo numa vela? E se eu tivesse tempo para continuar isso aqui, eu ia pegar o obreiro também, mas não tem mais. O que é que Deus está falando ao teu respeito? Tá. Aí o diabo diz assim: como é fácil te servir, né? Ele é rico, não tem falta de nada, é fácil. Isso aqui, não está escrito na Bíblia, e eu estou aqui conjecturando. Quem sabe lá perto da casa dele tinha um altar lá. Como eles tinham essas tradições de dar passos para ir até o altar, você estuda hebraísmo, mais ou menos você consegue entender isso aí. E aí ele prepara um animal todo dia, o melhor animal, e vai sacrificar no altar, por ele e pela família dele. Então ele vai e sacrifica. Tá. Pega o animal, leva, sacrifica.
Aí os irmãos conhecem a história, roubam o que resta, vem uma nação e rouba, o que resta cai fogo, destrói, e no outro dia Jó acorda pobre. E aí é como, agora Lúcifer se apresenta diante de Deus e diz: vai negar, eu quero ver ele ir no culto, porque agora ele não tem dinheiro. É como se Satanás estivesse dizendo: a esperança dele e a confiança dele está no dinheiro, é por isso que ele te servia, porque o Senhor dava bens a ele. Agora eu quero ver ele ir ao culto, porque agora ele não tem mais dinheiro, ele não tem mais o que apresentar. Aí Jó se levanta, vai ao mesmo altar, sem nada para oferecer, chega no culto e diz: Senhor, eu perdi tudo ontem, fiquei pobre, não tenho nenhum animal, mas eu vim para o culto. Eu não sei porque eu perdi, mas eu confio em Ti. A minha esperança está em Ti. Não sei se você está entendendo o negócio. Tá? Aí, olha onde a coisa vai. Satanás continua. Também ele tem família. E se o Senhor me permitir tirar os filhos dele? Eu quero ver se ele não vai murmurar. Os filhos estão dentro de uma casa onde havia uma festa. De repente vem um vento, e o vento derruba as colunas e a casa cai em cima dos filhos. Eu nunca perdi um filho, mas uma das coisas mais difíceis que deve haver é você ir no velório de um filho, porque sempre há uma expectativa do pai morrer antes do filho. A sequência da vida. E aí, Jó agora tem 10 caixões para velar. Chorar em cima de um caixão já deve ser difícil. Agora imagine chorar em cima de 10 caixões. Satanás, agora ele não vai ao culto. Não vai. Não tem possibilidade nenhuma. Ele perdeu os bens e ele perdeu os filhos. Permita a minha conjecturação. Jó se levanta como todas as manhãs, vai ao mesmo altar, chega lá e diz: Senhor, eu não tenho o que te oferecer, e nem por quem oferecer, porque eu vim aqui para oferecer a Ti, por mim e para os meus filhos. Agora nem filhos eu tenho mais, mas eu vim ao culto. Em quem está a tua esperança? Em quem você anda confiando? Hoje Deus não quer que você seja um crente superficial, crente de boca. Deus está dizendo: seja crente de atitude. Venha o que vier, enfrente o que enfrentar. Ah, mas está tendo guerra lá na Ucrânia, o negócio vai vir para cá. Confia no Senhor teu Deus. A esperança da igreja é nele. Tá? Ah, terminou assim? Não. Satanás vai de novo, insistente. Deus diz assim: viu? Jó foi para o culto. A esperança dele não estava no dinheiro, na família. Aí Satanás diz assim: mas ele tem saúde. Se ele tem saúde, ele vai reconstruir tudo. Ele tem saúde, assim como ele construiu, agora ele pode reconstruir tudo de novo. Satanás diz assim: deixa eu tocar na saúde dele, para ver se ele não blasfema.
Deus diz para tocar no corpo, mas na alma não. Aí Jó muda o itinerário. Ele não vai para o lugar do altar. E na minha conjectura, Satanás está dizendo, está vendo? Agora ele vai negar. Ele vai negar. Jó vai para o meio da cinza. Alguns teólogos acreditam que aquele lugar que ele foi era o lixão da cidade, aonde se queimava o lixo e ficava a cinza. E Jó vai lá e se prostra na cinza. Quando ele olha para o seu corpo, há chagas. Segundo um contexto, diz que essas chagas estavam cheias de bichos. E ele pegava um caco e arrancava. Me parece que lá na frente ele diz que estava sendo até devorado. Quando a mulher dele olha para ele, ela faz uma reflexão clínica do estado. Perdeu tudo, perdeu a saúde, agora o que tem que fazer? Só há uma solução: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele olha para ela e diz: quando Deus deu bem, no original, gozamos, alegramo-nos. E agora que veio o mal, abrirei a minha boca contra o Altíssimo. Eu sei que o meu Redentor vive. E um dia se levantará sobre a terra. E ainda que os meus olhos não vejam, eu confio em Ti. Como foi o fim da vida de Jó? Deus vem no meio de uma tempestade, de um redemoinho, e fala com Jó e dá tudo quanto ele tinha em dobro. E assim termina a sua vida. Eu falei tudo isso, trouxe essa expectação, para dizer que tem muita gente decepcionada, porque está com a sua esperança em coisas erradas, e confiando em quem ou coisas que não deveria. Mas se você esperar em Deus e confiar em Deus, tudo que Deus tem para a sua vida se cumprirá. Eu repreendo Satanás e os seus demônios nesta noite, que estão tentando colocar dúvida das promessas de Deus sobre a sua vida. Nesta noite, saia daqui confiando em um Deus que tem o poder de segurar a água da terra na concha da sua mão, e coloca cada estrela em fila e chama o nome de cada uma sem errar o nome delas. Eu não estou fazendo aqui um tratamento emocional no final da minha palestra, mas eu estou nesta noite entregando uma mensagem de Deus. Quem espera no Senhor não será decepcionado. Eu vou repetir: quem espera no Senhor não será decepcionado. Essa avalanche veio para tentar te tirar da direção de Deus, mas confia no Senhor, entrega tudo na mão dele e saia daqui dando glória, porque o Deus de vitória está aqui neste lugar. Quem recebe esta palavra pode levantar a sua mão e adorar ao Senhor. Olha que coisa tremenda. Oramaia suramakala mandarai. Espírito da profecia,
Aonde houver uma boca aberta, uma mão levantada, um coração quebrantado, durante alguns segundos, pela tua misericórdia, se revela aqueles que entraram aqui nesta noite. Ora Maiaceia, pessoas decepcionadas, frustradas, mas chegaram aqui e estão saindo ao dizer: eu confio, a minha esperança agora está posicionada em Deus. A esses, receba do céu que está vindo agora, porque a tua bênção não está na terra, a tua bênção está no céu. Recebam de Deus agora o que Deus propõe para você aqui nessa noite. Eu quero agradecer pastor Antônio Domingos, quero agradecer a esta igreja. Queria muito ficar para ouvir o pastor Abraão. Eu acompanho ele, não me conhece, mas eu acompanho ele faz muito tempo. Estive lendo seu livro agora e me sinto honrado por tal presença nesta noite, estar aqui nos escutando, tão jovem. Precisamos aprender muito com esses homens de Deus, e eu quero aqui dizer que fica aqui a minha admiração. Deus continue abençoando, Deus continue abençoando o pastor Antônio. 25 anos atrás, minha família esteve aqui, eu ainda um menino, um jovem. Tive a oportunidade de começar aqui e estou voltando aqui na segunda escola bíblica para ensinar e me sinto honrado. Quase fui parar nos Estados Unidos, não deu certo daquela vez, mas que Deus continue lhe honrando, bem como toda a igreja que está aqui. Nunca perca a esperança em Deus e nunca deixe de confiar nele.